Gente, tudo bem com você? Hoje eu tô vindo aqui para falar do signo de Aquário. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, toda aquela coisa, tá? E comenta aqui pra mim, fala se você é aquariano, fala se você concorda comigo, se você não concorda. Fala algo que eu ainda não saiba sobre você. Eu vou ficar muito feliz em saber com quem eu estou conversando, tá bom? Então vamos para o vídeo e um grande beijo. Tudo do contra. Só porque eu tô gravando de Aquário aqui, o aquariano vai assistir de quê? O de Áries, o de Peixes, porque ele é do contra mesmo, gente. Qual que é a frase que marca o aquariano? Eu desconstruo, logo existo. Tem uma frase-chave do aquariano que é eu sei. Por quê, gente? O aquariano é como todos os signos, né? Sempre tem as características positivas e sempre tem as características negativas, porque todo signo é um pouco de yin yang, é uma questão de equilíbrio, é uma questão o que você vai escolher, né? Alimentar mais em você. Mas aquarianos que alimenta mais o seu lado bom, ele tem características excelentes positivas. Ele é independente, inventivo, progressista, revolucionário, ele é individualista. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas individualista não é uma qualidade boa. Depende, é muito bom. Você tem que ter a sua individualidade. Ele consegue, assim, em determinados momentos, não ser tão altruísta, não pensar sempre no outro e se deixar de lado, sabe? Ele se coloca em primeiro lugar porque eu acho que é mais ou menos assim que tem que ser mesmo. Ele é artístico, ele é intelectual, ele é científico, ele é lógico. Um aquariano, ele leva a vida muito na lógica. Eu acho isso muito legal, porque a gente perde muito tempo da nossa vida com caraminholas na cabeça, com muitos sentimentos, envolvendo muito o sentimental, até nas nossas decisões, até profissionais ou pessoais mesmo. E o aquariano, ele consegue manter essa distância e ver as coisas com muita lógica. Isso é muito bom, mas se ele ficar alimentando isso demais, vai aflorar o lado dele negativo, que é o quê? Ser frio, sabe? Por vezes eu vejo, nossa, aquariano é muito frio. Mas é porque ele quer levar as coisas com tanta lógica, ele acha que esse é o legal da vida e esse é o certo de se fazer, que por vezes ele se torna um pouco frio. Ele não consegue demonstrar seus sentimentos com tanta facilidade. Ele demonstra os sentimentos dele sendo mais visionário na vida daquela pessoa. Sentimentalismo para ele é um pouco difícil. É um pouco difícil você dar um abraço, dar um beijo, dizer que ama para um aquariano e ele te responder assim melosamente. Isso é muito difícil de acontecer. E aí, se ele alimenta todas essas questões desse lado negativo dele, aí ele vai ficar o quê, gente? Ele vai ficar rebelde sem causa, ele vai ser sempre do contra, sem nenhum motivo. Então, assim, a pessoa às vezes vai falar sobre algum assunto com ele, dar alguma ideia, e assim, a primeira atitude que ele vai ter é discordar. E aí, quando ele alimenta esse lado negativo, ele vai discordar por discordar, sem argumento, porque ele pensa assim, não, ele pode até pensar, não, essa ideia realmente faz sentido, isso realmente é verdade. Ah, mas não tem que ser assim, eu tenho que ser diferentão. E aí, ele vai ter outras características negativas, que é o quê? Ele vai ser imprevisível, temperamental, ele vai se aborrecer com detalhes, com coisa boba, e aí ele se torna uma pessoa intolerante. A gente consegue ver, né, no aquariano não evoluído, essa característica muito frequente de intolerância. Ele não tem tolerância com gente mais lerda, não tem tolerância com gente mais tranquila, não tem tolerância com pessoas que não são tão resolvidas da vida, simplesmente não tem tolerância com nada. Se ele gosta de abacaxi e a pessoa gosta de uva, ele não tem tolerância com quem gosta de uva, ele não tem tolerância com quem não gosta do que ele gosta, ou do que ele pôs que é o certo. Aquariano, ele quer ser muito inovador, é visionário. Isso a gente não pode omitir. O aquariano, ele é muito visionário, gente. Por quê? Porque ele não fica se apegando ao presente e ao passado. Ele tem uma visão a longo prazo, então ele quer viver lá na frente. E as pessoas, quando têm essa visão, quando se permitem desapegar e desprender do passado, elas conseguem ter uma visão mais pra frente. E o aquariano, ele é assim, ele é naturalmente um visionário. Ele também quer ser muito original. Então, por isso que a gente fala, tipo, a maioria das coisas que você lê sobre aquário é que eles são grandes inventores, porque ele tem imaginação muito fértil.
Mas não é uma imaginação fértil como do pisciano, que ele viaja na maionese. É uma projeção, ele consegue projetar as coisas. E isso é muito legal. Só que o que acontece? Como ele consegue projetar as coisas, às vezes ele viaja demais também. E aí ele começa a ter uma mente muito inventiva. Então, o que ele tem que tomar cuidado? Às vezes ele escuta uma coisa e faz aquela projeção acerca daquilo e já quer pensar lá na frente. E aí quando ele vai passar aquilo para outra pessoa, aí já passa num boom que nem existe. Aí as pessoas falam assim, nossa, como que esse povo é mentiroso? Não sei se tem a ver muito com a mentira em si. Eu acho que tem a ver mais com isso, sabe? Dele projetar as coisas muito mais além, estender aquele negócio que talvez aconteceu aqui, morreu aqui. Não, ele dá uma dimensão para aquilo e aí acaba passando para frente algo que nem existe ou que nunca existiu, né? Mas na cabeça dele ele tá assim a 1000 por hora. Outra característica negativa, que se mal alimentada, isso pode virar um problema, é que eles são muito radicais. Então, a personalidade do aquariano é muito radical. Então, se eu gosto disso e morra aquilo. Então, é mais ou menos assim. O aquariano, ele é um signo fixo. Isso significa que é muito difícil você mudar a cabeça de um aquariano, meu amor. Você mude a cabeça do mundo, mas do aquário é muito difícil. Só que tem uma questão, com um jeitinho você vai conseguir mudar a cabeça dele. Vai demorar, vai demorar. Mas ele é mais flexível, então assim, primeira ideia que você soltar na cabeça dele, você vai soltar, ele vai ser do contra. Ele vai falar assim, não é assim. Porque a necessidade dele de ser original e de ter a primeira ideia e de ser diferentão, porque você quer matar um aquariano, é dizer que ele é igual a todo mundo. Nossa, ele morre. Por quê? Ele tem prazer em ser diferente. Ele quer ser diferente de todo mundo. Porque ele pensa que se ele for igual a todo mundo, ele vai ser muito medíocre. Então ele quer ser diferente. E aí, à primeira vista, assim, quando você solta uma ideia no aquariano, ele vai escutar a sua ideia, a primeira coisa que ele vai fazer é negar. É falar assim, não é isso. Aí você fala, mas por que não é isso? Às vezes ele não tem nem argumento. É não por não, é ser do contra por ser do contra. É aquele negócio que eu falei de ser rebelde por ser, simplesmente pelo prazer de ser rebelde. Mas depois ele vai pensar. E aí ele pode mudar de ideia. E aí se ele refletir, ele vai ver, não, realmente essa teoria faz sentido e é isso mesmo. E aí ele muda a ideia dele, mas você tem que deixar ele pensar por ele mesmo. Agora, gente, uma coisa muito legal que eu acho do aquariano ele é aberto a novas ideias. Ele jamais será uma pessoa conservadora, uma pessoa careta, jamais. Se você falar sobre coisas assim, até teorias absurdas com ele vai ser aberto a isso, porque ele tem uma sede de conhecimento, de modernidade, quer viver muito no futuro, futurista. Eu, por exemplo, tenho um pai aquariano que foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. E tem uma mãe que o ascendente dela também é aquário. Então eles sempre foram muito modernos, eles nunca foram assim, pessoas caretas, pessoas que julgam. Ele sempre esteve aberto para a conversa, para o diálogo, para entender o que se passa. É muito bacana. Quem tem os pais aquarianos é muito legal, que vão ser aqueles pais diferentões. Os pais aquarianos sempre vão te jogar um universo de pensamentos, de ideias. E é isso que ele planta nas gerações dele. Agora, gente, minha dica pra você que é aquariano, meu amor, pare de ser do contra por ser do contra. Aí o aquariano que tá assistindo isso aqui vai falar, nossa, que ridículo, já vou até mudar porque ela falou isso, porque eu não sou do contra. Não é mais ou menos assim, gente? Dica pra quem vai lidar com o aquariano. Saiba falar. Se você quiser mandar no aquariano, isso não vai funcionar. Porque você vai falar assim, fecha a porta. O que ele vai fazer? Arreganhar a porta. Entendeu? Você vai falar, fulano, não faz isso que você vai se machucar. O que ele vai fazer? Vai se machucar. Só pelo prazer de saber que ele está sendo diferente, que ele está assim, inovando, que ele está fazendo coisas contrárias que todo mundo faz. Então você, para lidar com o aquariano, nunca diga não faça isso. Ou não seja isso. Isso para ele vai ser assim, uma munição para ele fazer totalmente ao contrário. O aquariano, gente, a gente tem que soltar as ideias, conversar, porque como eu falei, o elemento de aquário é o ar.
Então são pessoas no plano das ideias, sabe? Pessoas intelectuais, pessoas que têm que ter muito argumento, muita teoria. Então você vai conversar com uma pessoa dessa, você vai querer dar uma ideia para ela, haja com esse cuidado. Se ela tá aberta às suas ideias, se ela não tiver aberta às suas ideias, vai com um jeito, planta aquela sementinha que com certeza ela vai enxergar isso lá na frente e ela vai mudar de opinião e ela vai mudar de ideia. Agora, para quem é aquariano, pelo amor de Deus, gente, seja menos do contra. Não vou falar isso, porque eu acabei de falar que não pode falar isso, né? Então, aquarianos, eu amo vocês, eu acho vocês sensacionais. Sem vocês, o mundo não estaria, assim, tão mágico, tão revolucionário como está, né? Mas se puder, na minha humilde opinião, dar uma dica para vocês, vamos ficar mais abertos. E aí, abertos a novas ideias e abertos a opiniões também, sabe? Às vezes aquilo que você está pensando não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Ou se fizer, existe uma forma legal de você trocar ideia com as pessoas. Eu acho isso muito importante. E se você realmente é do contra, eu sou do contra e fala isso com orgulho, eu sou rebelde, eu sou revolucionário, ok. Mas vamos ter argumento? Porque você desmerecer a opinião do outro sem nenhum argumento, só por simples prazer, é muito chato, é muito complicado e você acaba afastando as pessoas. Eu sei que vocês também não ligam pra isso, né? Eu sei que vocês, se as pessoas afastam de vocês, é a vida que segue. Por dentro tá lá, né? Morrendo, porque vocês dramatizam um pouquinho também. Mas tudo internamente, porque pras pessoas vocês são frios, vocês são lógicos e vocês se orgulham de ser assim. Mas no mais, eu não tenho o que dizer, gente, porque eu acho o aquariano sensacional. Acho pessoas extrovertidas, pessoas abertas e pessoas que são boas conselheiras, porque elas são muito lógicas, elas têm um controle emocional bom. E isso é muito bom para as relações, gente, porque a maioria das coisas que acontecem na nossa vida é porque a gente descontrola, a gente desequilibra. Então, assim, aquariano, continue buscando o equilíbrio de forma a não alimentar esses lados negativos que eu falei com vocês, tá? No mais, vocês sabem que são maravilhosos, revolucionários e eu amo todos vocês. Um grande beijo para vocês e até semana que vem.